E exatamente um mês depois estou aqui de volta para o Relembrando MCU parte 2, em que eu vou relembrar com vocês a segunda fase do universo cinematográfico da Marvel, em preparação para Vingadores Guerra Infinita, o filme que vai ser a culminação de tudo que a gente tem visto nos últimos 10 anos no MCU. Então vamos relembrar a fase que teve todas as principais continuações da Marvel, vamos relembrar a fase que estabeleceu de vez o universo deles no cinema, vamos relembrar a fase que talvez tenha nela alguns dos melhores filmes de todo o MCU. Então roda a vinheta e vamos comigo. Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal. Meu nome é Tarcísio Cunha e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já te convido a se inscrever apertando o botão vermelho aqui embaixo e clica também no sininho para receber cada upload desse canal no seu celular em forma de notificação. Aproveita o ensejo e já me segue aqui nas redes sociais pra gente bater um papo legal e pra você ficar por dentro do background de cada um dos vídeos e da minha vida pessoal também, se te interessar. E hoje, em continuação àquele primeiro vídeo que eu fiz exatamente um mês atrás, relembrando o MCU fase 1, teremos hoje a segunda parte desse vídeo que vai falar justamente da segunda fase do universo cinematográfico da Marvel, relembrando aí cada um dos filmes que foram vistos nessa fase, falando um pouco sobre como foi a produção, falando um pouco da história do filme, falando como foi a reação do público a esse filme, enfim, vamos começar porque a fase 2 é uma das minhas fases favoritas do MCU. Então galera, é bom lembrar que em 2013, quando a segunda fase do MCU começou, a Marvel já estava completamente estabelecida na cultura pop, depois dos filmes solo e do primeiro filme dos Vingadores, que tiveram uma bilheteria estrondosa, inclusive o primeiro filme dos Vingadores, né, que eu acho que foi o primeiro bilhão a ser conseguido pela Marvel. Depois disso os personagens já estavam estabelecidos, mesmo aqueles que não eram tão conhecidos, já eram ícones da cultura pop, tipo o Thor, o Capitão América, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. E a partir desse momento a cobrança dos fãs ia aumentar cada vez mais, e esses filmes iam ser cada vez mais esperados pelos fãs. Todo mundo já sabia que esses personagens habitavam o mesmo universo, e cada filme dentro desse universo traria uma nova expectativa para os fãs. Eis que no dia 26 de abril de 2013, quase um ano após a estreia do primeiro Vingadores, estreava no cinema Homem de Ferro 3. O último filme até então do maior ícone de todo o universo cinematográfico da Marvel, e um filme completamente diferente do que os outros dois tinham se proposto a fazer. A primeira grande mudança que a gente tem em Homem de Ferro 3 não é só a estética, é também a direção. Sai o Jon Favreau e entra o Shane Black. Então pode-se dizer que esse filme dentro da trilogia do Homem de Ferro foi aquele que se destacou mais, e não vamos dizer que de uma maneira muito boa. Esse filme tem uma das maiores bilheterias que a Marvel já fez, eu acho que ele só perde realmente pra Vingadores. Eu não sei se eu tô certo em relação a isso, eu vou colocar a lista atualizada aqui das maiores bilheterias do mundo pra vocês aí me corrigirem se eu tiver errado, mas a verdade é que muitos fãs realmente não gostam desse filme. Eu tenho algumas coisas desse filme pra defender, por exemplo, a humanização que eles fizeram com o Tony Stark, que dos outros filmes ele parecia ser um cara extremamente inalcançável, gênio, bilionário, playboy, filantropo, como ele mesmo fala em Vingadores, e nesse filme a gente conseguiu ver um lado muito mais humano do Tony Stark, um cara que tava traumatizado com as coisas que vinham acontecendo na vida dele, com tudo que vinha acontecendo na Batalha de Nova York. Ele tava tendo pesadelos, crise de ansiedade, crise de insônia, e isso trazia o personagem pra muito mais perto do espectador. Sem falar que esse filme trouxe uma abordagem interessante das sequências de ação que tornaram tudo mais lúdico, e eu acho que não da melhor maneira, porque algumas sequências de ação desse filme são sim memoráveis. Aquela cena dele resgatando a galera que tava caindo do avião é muito legal. A cena em que o Happy Hogan vai atrás lá daqueles caras extremes e acaba sofrendo um puta acidente numa explosão também é bem legal. As cenas do Mandarim, velho, Mandarim, ainda bem que eu toquei nesse assunto, porque esse é um dos personagens que mais causa polêmica dentro desse filme. Vamos com calma, eu adoro o que o Ben Kingsley fez nesse filme até o terceiro ato, porque tem esse plot twist que, se você não assistiu o filme, puta que pariu, estamos em 2018, esse filme saiu há 5 anos, desculpa pelo spoiler, mas tem aquele plot twist dele ser na verdade um ator e o verdadeiro Mandarim nunca existiu, e eu gosto do que o Ben Kingsley fez naquela cena que rola esse plot twist, mas sejamos sensatos, né, velho, o Mandarim foi pessimamente adaptado. Eu não sou assim super ligado ao Mandarim e ao que ele fez nos quadrinhos e nas animações, porque eu só conhecia ele de um desenho do Homem de Ferro que eu vi na TV Globinho, e eu acho que ele ficou até interessante nessa abordagem de ator que interpreta um terrorista, mas eu acho que os fãs queriam ver uma adaptação literal do Mandarim, que também seria muito foda, e talvez ainda muito mais foda do que eles fizeram no filme. Sem contar uns diálogos bem piegas que tem nesse filme, umas coisas bem assim estranhas, e a inserção daquele garoto naquele filme, não consigo
consigo, essas dinâmicas com crianças eu não consigo engolir. Então eu não acho Homem de Ferro 3 o pior filme da Marvel. Pra mim o pior filme da Marvel é aquele que é mais esquecível, já eu vou chegar nele, mas ainda assim não supera o primeiro filme de forma alguma. Tanto é que alguns dos filmes do universo cinematográfico da Marvel que abordaram o Homem de Ferro acabaram meio que ignorando a maioria dos eventos que aconteceram nesse filme, né? Bom, essa é a consequência de você tentar fazer um filme super diferentão e lúdico dentro de um universo que já tava bonitinho e coeso. Shane Black, até mais, cara, nunca mais. You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. Ainda no ano de 2013 chegava aos cinemas o segundo filme do Thor que vinha aí na fase 2 do universo cinematográfico da Marvel, Thor, o Mundo Sombrio. Eu já falei a vocês lá no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, clica aqui no izinho para assistir e volta pra esse depois. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, eu não sou o maior fã dos filmes do Thor. O primeiro filme pra mim não funcionou, apesar de ter o Loki, que até foi replicado como vilão lá nos Vingadores, e pra mim funcionou perfeitamente como vilão, tanto no filme do Thor quanto no filme dos Vingadores, mas muito mais no filme dos Vingadores, sendo que pra mim o Thor não funciona na abordagem que eles estavam tentando dar nos primeiros filmes. Eles trocaram o diretor, colocaram um cara que agora não me lembro o nome, que já havia dirigido alguns episódios de Game of Thrones, e eu me lembro que eu revi esse filme quando tava naquela espera pra Thor Ragnarok, né? Eu fui rever esse filme e eu não me lembrava de absolutamente nada. Ele foi o filme da Marvel que eu ignorei. Eu só fui assistir esse filme pela primeira vez antes de ver Guardiões da Galáxia, e ainda bem que eu assisti, porque ele na cena pós-créditos mostra o colecionador, mas velho, ele é bem feito, ele tem uns efeitos muito mais legais do que no primeiro, tá tudo mais bonitinho, não tão polidinho. O Thor não parece mais que usa chapinha, ele tá com cabelo decente, ele tá com um humor melhorzinho. Na verdade, o filme como um todo tem um humor bem melhor, não tem aquele dramalhão familiar do primeiro filme. Ele, ao contrário do primeiro, explora muito mais as terras de Asgard. Não é um filme que se passa todo na Terra, porém, ele ainda tem o mesmo problema do primeiro, que é dar atenção demais àquele núcleo da Terra da Jane Foster, lá do Dr. Selvig, que eu acho que é bagunçado, não funciona, não tem graça. Porém, o Chris Hemsworth melhorou muito como Thor, na minha opinião, e o Loki continua mega carismático. Porém, quando a gente vai falar do vilão, que é aquele lance lá dos elfos negros e não sei o que, aquilo me pareceu completamente estranho. As motivações do vilão não ficam muito claras pra gente, o filme fica brincando com isso, fica brincando com a cabeça da gente e nunca fala pra que ele quer aquela porra daquele éter. Inclusive, talvez essa seja a única serventia desse filme ao universo cinematográfico da Marvel como um todo, é introduzir o éter, que é a joia da realidade, né? Que é a segunda joia do infinito a ser introduzida no universo cinematográfico da Marvel. A primeira foi o Tesseract. E ainda teríamos uma outra joia do infinito a ser introduzida no universo, mas em um filme que viria só no ano que vem. Enfim, não gosto muito que mais ele tem esses pontos positivos e ele tem um final bacana. Porém, ele é bem esquecível, é o filme que eu menos gosto do universo cinematográfico. Eu não odeio, mas é o que tá em último lugar, na minha opinião, na minha lista. Your family. Your world will be extinguished. We're running out of time. The very fabric of reality will be torn apart. I'll find a way to save us all. Porém, depois dessa decepção, venha a seguir, no ano de 2014, aquele que seria dito por muitos, talvez até por mim mesmo, como o melhor filme de todo o MCU, que é Capitão América, o Soldado Invernal. Depois de 3 anos, então, a gente veria uma continuação do filme do Capitão América, mostrando ele agindo sozinho, né, porque já tinha tido o filme dos Vingadores, porém esse filme mostraria ele agindo sozinho nos tempos atuais. E esse filme, meus amigos, ele é diferente de tudo que a Marvel já teria feito, e em muitos aspectos, não só em alguns. A começar pelo estilo de filmagem frenético que os irmãos Russo adotaram, as coreografias de cena de ação super realistas, a mixagem de som desse filme, você
sente cada tiro, cada soco, cada empurrão, cada voadora que o capitão e as pessoas que estão lutando nesse filme dão e levam. Sem falar no roteiro que trazia toda essa trama meio política, a la thriller de espionagem dos anos 70. Foi nesse filme que disseram que o Capitão América passou a ser o James Bond da Marvel, porque toda a conspiração que esse filme levou, a Hydra e a SHIELD na verdade estando interligadas, tendo toda essa teoria da conspiração, eles perseguiram o Capitão, o Nick Fury morreu, depois ele voltou, e ainda a rivalidade do Capitão com o Soldado Invernal, que depois ele ia descobrir que é na verdade o Buck, aquele amigo dele que morreu lá na Segunda Guerra Mundial. Junte tudo isso, a Marvel trabalhando o seu humor de uma forma muito bem equilibrada, sem tirar o peso das cenas dramáticas do filme ou das cenas de ação, cortando pra alguma piadinha. Não tem isso nesse filme. E também umas paradas bem loucas, tipo o Zola isolar a mente dele dentro de um computador, ou então no final do filme a Viúva Negra acabar vazando todo o esquema da SHIELD e da Hydra pra internet e todo mundo agora saber. Em resumo, é um filme que foge bastante da fórmula Marvel, que é um conceito que já tava surgindo na internet, a galera já tava começando a falar que todos os filmes da Marvel são iguais, mas eu ainda acredito que não são, ainda mais depois desse filme. Inclusive, falando no Capitão e na Viúva Negra, a relação entre eles dois e o Sam Wilson, que também foi introduzido nesse filme, funciona muito bem, tem muita química naquele trio. Em resumo, se eu for ficar aqui continuando a fazer elogios a esse filme, eu vou passar meia hora de vídeo só falando dele, porque é um filme do caralho, é um filme incrível. Eu acabei de rever, tô no hype e é muito bom. E eu não sei se é o meu favorito. Pantera Negra e Guerra Civil e Homem de Ferro estão muito juntos na lista, no meu top 2, mas é um filme incrível e com certeza tá no top dos tops dos tops de todos os filmes da Marvel que já saíram. It's time. Ano de 2014, vendo todo o sucesso, a recompensa e as boas críticas que as continuações dos seus filmes originais estavam angariando, a Marvel decidiu dar um passo maior e muito mais arriscado do que qualquer outro que ela já havia dado. Kevin Feige levantou da cadeira, chamou então James Gunn, que até então na cultura pop era um cara que não representava basicamente nada, que eu me lembro ele havia dirigido Scooby-Doo 2, foda-se, né? E deu na mão dele uma super equipe que até então era completamente desconhecida, até mesmo de quem era fã de quadrinhos, e falou pro seguinte: James, cara, a gente tá querendo fazer um filme aqui dos Guardiões da Galáxia. Eu imagino o James Gunn falando: quem, velho? Pega esse filme aqui, faz pra gente, cria o roteiro, escreve lá bonitinho, toma aí tua liberdade, pode fazer como você quiser. A gente também não sabe o que esse filme vai dar. Se der errado, a culpa é tua, vai lá e faz. E meus amigos, o James Gunn fez o que talvez seja para muitos outro que é dito como um dos melhores filmes da Marvel. Eu tô falando, é claro, de Guardiões da Galáxia. Quem imaginava que iria pro cinema assistir um filme de um guaxinim falante, uma árvore que só fala uma frase, uma mulher verde, um cara que parece o Coisa e um cara que tem um jetpack nas costas e ia sair com um puta sorriso no rosto? Eu imaginava, porque eu boto fé. Mas, velho, é inegável que quem foi ver Guardiões da Galáxia, até mesmo eu, que sou um puta marvete, não sabia de nada sobre aqueles personagens. E o filme dos Guardiões te deu a introdução que tu precisava pra aqueles personagens, a ponto de você conseguir se importar com eles antes da primeira metade do filme terminar, e você se engajou na jornada desses personagens, ainda que eles fossem completamente dissimulados, ainda que eles fossem completamente malucos, idiotas, porém a química do grupo funcionava muito bem. E repare que estamos falando de um filme em que dois personagens não passam de computação gráfica, e eles são os personagens mais engraçados desse filme. Eu tô falando do Rocket e do Groot. Porra, eu rio pra cacete vendo esse filme, e muito das minhas risadas vem das piadas do Rocket e do Groot. Foi um filme que expandiu o universo cinematográfico da Marvel para além terra. A gente agora tava explorando o universo cósmico. Foi o primeiro filme que o vilão Thanos apareceu totalmente, né, porque ele já tinha aparecido lá na primeira cena pós-créditos do Vingadores, do primeiro Vingadores, sendo que agora a gente viu ele em toda a sua imponência, não só uma parte do rosto dele. Vimos ele ali em pessoa, botando medo no espectador já. Pela primeira vez ouvimos do que aquele vilão era capaz, através de depoimentos
desenvolvimentos dos personagens do próprio filme e podemos começar a imaginar o que estava aguardando nossos heróis alguns filmes à frente. Sendo que o vilão desse filme não é o Thanos, é o Ronan, o Acusador, que é basicamente o meu único problema com esse filme. Eu não acho ele um vilão muito bacana, eu não consegui me relacionar com ele, mas o filme não é um filme pra ter um vilão bacana, eu acho que é um filme pra gente conhecer essa equipe e aprender a gostar desses personagens, e nisso ele foi completamente bem sucedido, porque os Guardiões da Galáxia, depois do seu primeiro filme, passaram de uma equipe zero à esquerda, que ninguém conhecia, ninguém se importava, ninguém tava nem aí pro filme, para um dos filmes, uma das equipes, um dos universos mais rentáveis dentro do MCU. Guardiões da Galáxia foi um boom, e mesmo antes de sua estreia, já seria anunciado uma sequência para 2017. E antes de acabar com esse filme, eu tenho que abordar que talvez um dos maiores pontos que tenham favorecido Guardiões da Galáxia tenha sido a sua incrível trilha sonora, que reunia clássicos das décadas de 60, 70 e 80 e embalava o espectador em cenas incríveis com aquelas músicas que na mesma hora que a gente ouve, a gente já lembra de Guardiões da Galáxia. Essa trilha sonora foi inclusive vendida em forma de CD, de álbum, tá no Spotify, tudo que é plataforma de streaming. Se você quiser ouvir isolada do filme, ela ainda funciona muito bem. Então, velho, tudo nesse filme é perfeito, atuação, cenários, maquiagem, trilha sonora, tudo é incrível nesse filme. Que filme, meus amigos, que filme. Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a E em feeling. 2015, eles voltariam para sua primeira sequência. A principal equipe de super-heróis da Marvel, juntada pela primeira vez em 2012, estaria de volta no ano de 2015 para sua primeira sequência. Eu tô falando, é claro, de Vingadores Era de Ultron. Para muitas pessoas esse filme pode ser uma decepção, porque não adaptou o Ultron de forma fiel aos quadrinhos, mas eu ainda gosto muito desse filme. Ele é entretenimento puro, ele traz tudo que funcionou na fase 2 da Marvel, um tom um pouquinho mais sério, algumas sequências de ação muito bacanas, umas coreografias muito mais realistas. Ele perdeu um pouco do tom lúdico daquele filme, algumas pessoas podem não gostar disso, mas eu absorvi legal. Ele trouxe algumas introduções de personagens que seriam muito importantes na próxima fase da Marvel e nas próximas fases da Marvel. A gente viu pela primeira vez o Ulysses Klaue, que apareceu agora no filme do Pantera Negra. A gente viu pela primeira vez os Milagres, que seriam Wanda e Pietro Maximoff, que eu acho que eles não têm esse nome no... Não lembro agora se eles têm esse nome no Vingadores, mas eles são aí mutantes, eles são propriedade da Fox também, então aqui a gente conhece eles como Milagres. E o filme já começa na ação, os Vingadores tentando invadir lá a mansão, o quartel-general lá do Barão Von Struck, na tentativa de recuperar o cetro do Loki, e nele vai estar a Joia da Mente, a quarta Joia do Infinito a ser introduzida no MCU. E a partir dessa Joia do Infinito, houve a criação do Ultron, uma inteligência artificial criada pelo Tony Stark e pelo Bruce Banner, com o objetivo de proteger a Terra, porém ele acabou se tornando tão inteligente a partir da influência da Joia da Alma, que o cara criou cabeça própria e começou a querer destruir tudo, porque na cabeça dele a maior ameaça global são os próprios Vingadores. Eu adoro o conceito do Ultron naquele filme, apesar de eu achar que dava pra ter introduzido o Hank Pym naquele filme ou num filme anterior, até mesmo no próprio Vingadores 1, pra que ele pudesse ter sido o inventor do Ultron em conjunto com o Bruce Banner e com o Tony Stark, para que tudo ficasse um pouco mais fiel aos quadrinhos e pudesse dar menos trabalho pro filme do Homem-Formiga que viria a seguir. Obviamente, algumas pessoas não gostam do Ultron, e eu até entendo, porque o Ultron é implacável nos quadrinhos. Ele é um cara sem piedade e sem muitas emoções a mostrar, porque afinal ele é uma máquina. Porém, aqui a gente tem o Ultron irônico, a gente tem o Ultron que reage a algumas gracinhas que tiram com ele. É um Ultron assim, engraçadão, tá ligado? O que acabou que não trouxe muita imponência ao vilão. Eu até entendo, mas eu até
gosto do Ultron desse filme. Porém, esse filme tem uma coisinha que sempre me incomoda em alguns filmes da Marvel, que é eles tentarem trazer, não referências, sabe, não coisas sutis, mas trailers do que virá a acontecer em outros filmes, e o Thor é protagonista de uma das cenas mais, eu acho que, estranhas desse filme, que é quando ele vai falar lá com o Eric Selvig. Ele se separa dos Vingadores no momento que ele tinha que estar com a equipe, e vai lá falar com o Selvig só pra interligar com os filmes dele, pra gente lembrar que o Selvig existe, porque o núcleo dele é a pior parte dos filmes do Thor. E acaba que a gente tem um preceito do que seria Thor Ragnarok no tom original que eles estavam imaginando pro filme, sendo que Thor Ragnarok se tornou uma coisa completamente diferente de tudo que eles imaginavam naquela época. Enfim, gosto do filme, ele tem cenas memoráveis, tem uma batalha muito legal, tem um vilão que eu até gosto, porém não é melhor que o primeiro, não funciona tão bem quanto o primeiro, não é redondinho como o primeiro, e tem esse problema de ficar botando trailer ao invés de só referenciazinha. Enfim, é um filme da Marvel que eu não adoro, porém também não odeio. Well, you amazingly failed. Here we all are. Nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! You had to ask. E fechando o ano de 2015, temos o último filme da fase 2 do MCU, e eu tô falando, é claro, de Homem-Formiga. Homem-Formiga é mais uma aposta bem arriscada da Marvel, é um personagem que metade da galera não conhecia, só quem leu muitos quadrinhos antigos dos Vingadores vai conhecer o Hank Pym, o Scott Lang, e ele traz essa história desse cara, desse ex-presidiário chamado Scott Lang, que tem uma família pra sustentar, e a única coisa que ele sabe fazer é fazer assalto. E temos aí o drama do Hank Pym e da sua crise de consciência na tentativa de recuperar a fórmula das partículas Pym para que elas não caíssem em mãos erradas. A gente tem um filme muito mais contido dessa vez, ele é só um filme de assalto, sabe, tipo Ocean's 11 ou Missão Impossível 1. E ele não traz essas grandes ameaças interestelares, não tem raio azul do céu, a gente tem só um filme bem minimalista. Eu gosto muito do Paul Rudd como Scott Lang, eu acho que ele combina muito bem com o humor do personagem. O Michael Douglas também tá incrível, tá sensacional no filme, eu acho que ele interpretou, eu acho que ele incorporou realmente a personalidade do Hank Pym, tirando, é claro, os abusos dentro do casamento, porque a gente sabe que o Hank Pym tem esse histórico aí de agressão lá com a mulher nos quadrinhos, é uma coisa bem pesada até. E eu acho que foi uma escolha certa da Marvel adaptar o Scott Lang como Homem-Formiga e não o Hank Pym, por causa também desse histórico do personagem, mas também porque o Scott Lang, pelo seu humor, pela sua forma de agir, encaixa muito mais no padrão de personagens e de tom que a Marvel tava tendo dentro do seu universo. A gente tem um bom uso do 3D nesse filme, a gente tem altas cenas de encolhimento, né, em que a dimensão das coisas muda completamente de uma cena para outra em questão de segundos, e tudo é bem feito, nada parece falso. Temos um bom uso de 3D, eu gosto muito do que o 3D desse filme fez, não só a questão das coisas virem na sua cara, mas a questão dos planos, camada sobre camada do 3D mostrando isso é bem legal. Porém, mais uma vez, a gente não teve um vilão muito legal. O Jaqueta Amarela não é um vilão assim, muito bem explorado, eu achei ele genérico, achei ele sem personalidade. Porém, a gente tem o personagem do Michael Pena nesse filme, que é um dos melhores alívios cômicos que a Marvel já escreveu. As piadas dele são originais, são engraçadas, você se acaba de rir no cinema. E sério mesmo, agora a gente tá em 2018, no meio do ano vai sair a continuação de Homem-Formiga, que é Homem-Formiga e Vespa. E eu tô muito com vontade de saber o que eles prepararam, quais são os diálogos que eles escreveram para o personagem do Michael Pena nessa continuação. Eu tô muito ansioso pra esse filme também. Porém, esse filme tem um problema parecido com Vingadores 2, porém ele tem aquele lance do trailer de outros filmes dentro de um filme que deveria ser isolado. Porém, esse filme tem um propósito pra isso, que vai interligar lá com Guerra Civil, o filme que vai começar a terceira fase do MCU. That's how you punch. I got this. Did you think you could stop the future? You're just a thief. No. I'm Ant-Man. I know. Wasn't my idea.
There's no reason to be E scared. no dia 11 de abril você vai voltar aqui no canal e a gente vai falar da fase 3, da fase que expandiu ainda mais os horizontes do MCU, mostrou ainda mais personagens e se tudo der certo vai ser a fase que vai culminar tudo que a gente conhece até agora em Vingadores Guerra Infinita. Então volta aqui mês que vem pra gente continuar esse papo. E é isso, galera, essa foi a segunda parte do Relembrando o MCU, esse quadro do canal que eu tô fazendo pra gente aquecer para Vingadores Guerra Infinita, relembrando as 3 fases da Marvel, filme por filme, de uma forma bem legal e espontânea aí pra vocês. Eu espero muito que você tenha gostado e se você gostou, por favor, dê o seu gostei aqui embaixo, avalie o vídeo se você gostou e se inscreva no canal pra continuar acompanhando o conteúdo. Se você quiser me ajudar com a divulgação desse vídeo, a maneira mais fácil que você tem de fazer isso é mandar esse vídeo pra 2 amigos no seu WhatsApp. Fazendo isso, você já vai estar me ajudando pra caramba. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau!